Olá, vamos continuar. No segundo estágio da carcinogênese, uma célula ela vai registrar a mutação, criando a sua primeira linhagem de clones. A proliferação ou expansão clonal dessas células que foram iniciadas e que eu expliquei no primeiro vídeo, elas vão acontecer de acordo com a ação de agentes oncopromotores. São agentes que vão estimular essa célula a realizar novas mutações e essa célula então pode gerar novas descendentes, células filhas, e aí a célula iniciada é transformada em célula neoplásica. Esse processo, porém, ele é reversível. Ele não provoca alterações permanentes no nosso DNA. Nós vamos ter um incentivo para que essa célula se multiplique, mas as mutações ocorreram na fase de iniciação. O processo de promoção é lento, gradual, muitas vezes leva anos para acontecer. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu expliquei que o processo de carcinogênese inicia, né? Mas nem sempre uma célula iniciada ela vai dar origem a um tumor. Todos nós temos várias células iniciadas. A promoção depende de alguns componentes que nós vamos nos expor. De acordo com o site do INCA, eles falam que a alimentação, exposição excessiva e prolongada a hormônios são fatores, por exemplo, oncopromotores, interleucinas. Nós temos ainda vários outros fatores, inclusive a exposição a agentes cancerígenos, como o cigarro, o álcool, o fumo, por exemplo, pessoal, é um agente carcinógeno completo. Ele vai atuar em nos três estágios da carcinogênese. Ele promove a iniciação, atua na promoção como um agente oncopromotor e também estimula a progressão tumoral. Então, nós vemos, então, como marco registrado da fase de iniciação, a presença da mutação e o processo sendo irreversível. Aqui na promoção, nós temos a reversibilidade, uma vez que a gente tire os agentes oncopromotores, e um processo mais lento, onde as células vão se multiplicar. Seguindo adiante aqui, eu vou trazer para vocês agora algumas características de uma célula imortalizada. Para que essa célula iniciada se torne uma célula da promoção, uma célula que vai se multiplicar, ela precisa ter algumas características. Ela vai sofrer uma série de novas mutações, vai se expor a agentes, né? A gente vai expor essa célula, na verdade, aos agentes oncopromotores, e essa transformação vai acontecer ao longo do tempo e essa célula vai ganhando a habilidade de se tornar uma célula imortalizada. Nessa figurinha aqui, ó, eu destaco para vocês todos esses fatores, ó. Ela consegue escapar da nossa destruição imunológica, as células de defesa não reconhecem essa célula, tá? Ou não conseguem destruí-la. Evasão de supressores de crescimento, ativação de imortalidade replicativa, todos esses fatores eu vou tentar agora enxugar e trazer para vocês em alguns poucos slides, mas que vão trazer uma série de fundamentações. Vamos lá. A célula imortalizada é uma célula que tem autonomia para se multiplicar. Normalmente, uma célula saudável, ela vai respeitar o entorno. É uma célula lábio, por exemplo, que tem capacidade de se multiplicar, mas ela não vai se multiplicar a toda hora. Ela primeiro vai observar, né? Na verdade, ela vai responder a fatores bioquímicos que vão limitar esse crescimento celular. As células do entorno vão estar ali sinalizando o tempo inteiro que aquele ambiente está ocupado. As células neoplásicas malignas, imortalizadas, elas não vão respeitar esse limite. Elas vão se multiplicar e, às vezes, elas fabricam fatores de crescimento e os receptores de fatores de crescimento. Então, ela é uma célula autorregulada. Ela que manda em si própria. Ela comanda esse processo de divisão celular, incentivando-a a se multiplicar. Lembrando que uma célula neoplásica imortalizada é uma célula que vai ter predileção por se multiplicar, ao invés de se diferenciar. Quanto mais indiferenciado for um tumor, quanto menos especializadas as suas células, mais agressivo ele é. Um outro fator importante em relação às características da célula imortalizada, além da autonomia na multiplicação, é uma insensibilidade a estímulos inibitórios. Acabei de falar, a célula normal, saudável, ela vai responder a estímulos inibitórios. Por exemplo, P53, PRB, são proteínas supressoras de tumor.
A célula neoplásica imortalizada, maligna, ela não vai responder a esses estímulos. O P53 vai tentar ativar o processo de paralisação do ciclo de inativação da ciclina CDK e não vai acontecer nada. É uma célula resistente aos estímulos inibitórios. E ela ainda consegue evadir, tá? Escapar do processo de apoptose, porque ela inativa uma família chamada família Bax, né? Que são proteínas que vão normalmente ativar a cascata apoptótica. Então, a célula imortalizada, ela vai, além de ser insensível a um estímulo inibitório, evadir de um estímulo pró-apoptótico. Um outro parênteses que eu trago aqui, de característica dessa célula imortalizada, é a capacidade de fabricar de forma continuada uma enzima chamada telomerase. Gente, parênteses para esse assunto. Sugiro aqui para vocês um artigo muito interessante, bem leve, tá? A vida na ponta dos cromossomos, que explica de forma simples e objetiva o papel da telomerase e do telômero no cromossomo. Resumindo de forma bem simples e objetiva, como eu gosto de fazer, os telômeros, eles são estruturas que vão assegurar uma proteção nas pontas, né, do nosso cromossomo, tá certo? É um DNA extra que não vai trazer uma informação relevante, mas ele vai ali proteger a informação relevante que está abaixo. Está aqui, ó, sinalizado na cor azulzinha, nessa figura do cromossomo. O que acontece, pessoal? Ao longo da vida, nós temos uma capacidade de multiplicar nossas células. E é natural que os telômeros vão se perdendo, só que eles são estruturas importantes. Então, nós temos uma enzima chamada telomerase, que vai reestruturar esse telômero. Ela vai reconstruir esse telômero e manter esse telômero saudável. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade de sintetizar telomerase e os nossos telômeros vão encurtando, tá bom? É um processo natural associado ao envelhecimento celular. Então, o telômero do núcleo de uma célula de um idoso, né? O cromossomo ele vai ter um telômero mais curtinho, enquanto que de um bebê, de uma criança, vai ter um telômero muito mais, né, expressivo. Então, isso aqui é mais para vocês entenderem que a célula imortalizada, ela fabrica de forma continuada a telomerase, que é uma enzima que vai deixar esse telômero robusto, estruturado. Qual a relação disso com a célula ser imortalizada? É óbvio, gente, o envelhecimento celular também se dá em consequência dessa redução dos telômeros. Então, quanto menor o seu telômero, mais envelhecida é a sua célula, tá? Se a célula imortalizada ela tem uma telomerase infinita, ela sempre corrige aí esse telômero, né? Eu estou falando bem simples, tá, gente? Simplificando bastante para vocês entenderem. Então, essa célula ela vai ter uma expectativa de vida infinita, tá certo? Mais uma característica dessa célula imortalizada é um DNA altamente instável. Pessoal, a gente evoluiu tanto para ter um DNA estável, um DNA que não está tão suscetível a variações, a mutações. As bactérias não, elas vivem tendo alteração no DNA. O vírus do Covid já mudou várias vezes. O vírus da gripe, todo ano a gente toma uma vacina diferente. Mas o nosso genoma, ele tem uma característica que é a estabilidade gênica, menos o genoma de uma célula imortalizada. Essa célula, ela é altamente instável. Então, muitas vezes a gente percebe que a célula mutante, ela se prolifera, gera duas filhas. Uma, às vezes, morre porque a mutação que ela sofreu foi incompatível com a vida, ela se destrói, tá? Enquanto que uma outra sobrevive, mas rapidinho ela já se multiplica em duas, e aí isso vai garantindo uma grande população de células, apesar de ter uma grande instabilidade genômica, tá certo? Normalmente, a DNA polimerase, eu já falei, isso aqui é uma enzima que vai corrigir, reparar as mutações. Normalmente, a gente tem um erro a cada 100 mil nucleotídeos. E aí, essa DNA polimerase na célula imortalizada, ela é deficiente. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrar por aqui a segunda parte. Na terceira parte, não percam a última fase da carcinogênese, onde vocês vão ver o tumor instalado. Eu vou falar para vocês o maior e o menor tumor que existem, compatíveis aí com a vida, né? E vou falar também um processo de metástase, que é muito interessante para quem estuda carcinogênese. Vejo vocês até daqui a pouco. Tchau, tchau.